Então, a Organização Mundial de Saúde classifica a doença em 4 estágios que a gente vai ver aqui detalhado. Primeiro, uma doença leve, tá? São pacientes assintomáticos, adultos ou adolescentes, adultos jovens, que vão atender a definição de caso sem evidência de hipóxia ou pneumonia. Sintomas mais comuns são febre, tosse, fadiga, anorexia, dispneia em algum grau e a mialgia. Então, a mialgia realmente é bastante intensa. Podendo ter também os sintomas inespecíficos, como faringite, congestão, cefaleia, diarreia, náuseas e vômitos. E aqui no Brasil tivemos muita perda de olfato e a perda de paladar, né? Anosmia com ageusia. Pacientes idosos imunossupressos, muita atenção, gente. Nós não vamos esperar um quadro tão florido quanto o quadro descrito nos artigos que nós já sabemos de 6 meses aí dessa doença, tá? Eles podem estar simplesmente com status mental reduzido, essa mobilidade reduzida, diarreia, que nós já falamos aqui, também se manifestou bastante, perda de apetite. Não esperemos febre nesses 2 grupos de pacientes, tá bom? A doença moderada, os adultos já vão cursar com um quadro de pneumonia, tá? Mas sem gravidade, incluindo o nível de saturação de oxigênio ainda bom, acima de 90%. Aqui a gente já tem as crianças com sinal clínico de pneumonia também não grave, e para criança a gente sempre tem que estar lembrando, né, a quantidade de respiração. Então, 2 meses de idade, a gente está esperando menor que 2 meses acima de 60, de 2 a 11 meses acima de 50 e de 1 a 5 anos acima de 40 incursões respiratórias por minuto. Já para a doença grave, tanto em adultos jovens, quanto nas crianças, a gente vai ter uma pneumonia associada já à frequência respiratória alta, acima de 30 incursões por minuto, uma dificuldade respiratória já grave e uma saturação abaixo de 90%. E as crianças já vão ter uma cianose central, desconforto respiratório e, como todos os pediatras sabem, a gente tem que ter atenção com a incapacidade de mamar ou beber, letargia ou inconsciência e ainda as convulsões. São todos sinais de gravidade, obviamente, para uma criança, sem chamar atenção à parte respiratória. E para a OMS ainda, a 4ª classificação é a doença crítica, onde nós temos a síndrome de desconforto respiratório agudo, SDRA, sepse ou choque séptico, ou seja, se nós formos olhar para trás, quando tudo começou na China, a gente tinha muito desses pacientes entrando com insuficiência respiratória e um quadro de sepse, tanto que muitos pacientes que entraram nos hospitais, que ficaram internados e receberam antibióticos. Agora nós temos sintomas atípicos, né? Se o Covid, a gente sabe, não tem uma manifestação só respiratória. A gente precisa estar atento a sintomas gastrointestinais. Olha aí, a diarreia pode cursar de 2% a 40%, então é uma faixa muito grande, né? Desordens olfativas, como eu falei anteriormente. Aqui no Brasil nós vimos muito, principalmente em pessoas que não cursaram com gravidade. Às vezes tinha só uma perda do olfato, somente. Agora, a parte de acidente, a parte circulatória, pode ser isquêmico ou hemorrágico, ou somente tontura, cefaleia, astenia, alteração do status mental e até Guillain-Barré. Na parte cardíaca, injúria miocárdica, miocardite, redução da função sistólica, as arritmias, quadros de insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência coronariana, e como a gente já viu, desde artigos descritos, tanto na Europa quanto na China, os eventos trombóticos, né? Isso aí a gente já viu os pacientes sem internados e internados também. Os fatores de risco, quais são os fatores que a gente precisa, né? O intensivista, o infectologista, o clínico, eles precisam ficar de olho. Então, nesse artigo aqui, que saiu no Lancet, 3 fatores de risco foram vistos e, obviamente, são estudos retrospectivos. Então, a idade acima de 60 anos, aqui já aparece também uma parte de laboratório, né, que a gente ainda não sabia, o dedímero acima de 1 micrograma por ml, o score SOFA, que é aquele score que o paciente adentra nas unidades de terapia intensiva que a gente faz, um score SOFA alto, maior que 5,65. Aqui, nesse estudo, também foi visto outras alterações laboratoriais, mas as que entraram com P estatisticamente significante foram essas 3. E também foi o primeiro estudo que se falou em comorbidades, nós precisamos ficar atentos a isso. Então,
quase 50%, vejam, 48%, né? Quase 50% das pessoas, elas tinham uma comorbidade. Hipertensão em 30%, diabetes 19%, insuficiência coronariana em 8%. Aqui a gente está vendo a diferença entre as pessoas que foram a óbito, em vermelho, e a diferença daqueles sobreviventes. Então, aqui teve essa disparidade, essa distância, né, em quem viveu, em quem morreu, de quem? Do dedímero. Então, ele entrou estatisticamente. Então, vejam o quanto tinha quem sobreviveu, menos que 1, e quanto está aqui? 47 aquelas pessoas que obitaram. A linfopenia também foi outro caso, até um caso que chama atenção, os linfócitos, né, menores que 1.000, o linfócito. A gente também tem a interleucina 6, que em nosso sistema público é muito mais difícil de medir, então observaram que ela, 26 para as pessoas que foram a óbito e 7 para as pessoas que não foram a óbito. Então, quando a gente pega essa parte de laboratório, isso aqui é interessante para que a gente faça um mapa das pessoas que entrem no hospital como fator de risco. Em relação às crianças, né? As crianças, ao contrário dos adultos, não parecem estar em maior risco que doença grave. Essas são opiniões de alguns estudos que a gente vai ver. Elas têm uma menor probabilidade de serem afetadas em relação aos adultos, representam 5% dos casos confirmados e, obviamente, isso vai depender de onde eu esteja, se é na Ásia, se é na Europa, e a maioria dos casos ocorre quando elas estão juntas com pessoas e crianças que têm um histórico muito próximo dessas pessoas que foram afetadas, né? Corroborando o nosso pensamento que a transmissão é uma transmissão, um contato íntimo, uma transmissão muito direta. Esse estudo observacional retrospectivo pegou um grupo pequeno, 36 crianças na China, todas com idade de 0 a 16 anos e que tinham PCR positivo. Olha que interessante. 90% tinha história de exposição, pneumonia aqui, bastante significativo, metade, febre em 37%, mas a dor de garganta de dispneia, que é um parâmetro que a gente usa muito para perguntar no adulto, não foram tão comuns. Então, mostrando sim, aqui as crianças elas podem se infectar também e é para ficarmos todos atentos a isso.